Bom, primeiro, para a nossa primeira pauta, né, eu acho importante trazer essa questão da visão dentro da neuropediatria em relação ao paciente autista, em relação a esse contexto. E eu queria chamar a Manu para ficar aqui comigo, para a gente bater um papinho, na verdade o nosso primeiro papo, né? Socorro, eu sou baixinha. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou Emanuele Vasconcelos, sou neuropediatra, trabalho na Piccolo desde o início, né? Com muito prazer, e é muito bom estar aqui participando do primeiro Café Científico. Obrigado. Porque eu sou uma pessoa que adoro café científico, adoro falar, ainda mais sobre o tema de neurodesenvolvimento. E é muito bom ver a clínica crescendo e expandindo realmente nessa questão científica, né? Mostrar que é um trabalho conjunto, né? Como deve ser em toda a pediatria. A gente não trabalha, eu costumo dizer que quem trabalha em pediatria, quem atende criança, não trabalha sozinho nunca, né? A gente trabalha sempre com a família, a gente trabalha com todos os profissionais que vão envolver aquela criança, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação. Então a gente está sempre trabalhando em conjunto, nunca é um trabalho isolado. Então sejam bem-vindos. O Thiago me pediu para falar um pouquinho sobre a questão do autismo, né, sobre a perspectiva do neuropediatra. E aí eu fiz um breve roteirinho, mas podem ficar à vontade para perguntar, para comentar, para trazer a experiência de vocês. Eu aprendo muito com a experiência dos colegas, né, de área de terapia, porque eu acho que o neuropediatra, nessa questão do autismo, ele é basicamente um regente, né? Ele está ali para tentar organizar a equipe, mas todo mundo tem o seu super papel importante. Então é bonito a gente ver um violino, é bonito a gente ver um violoncelo fazendo solo, mas é o conjunto que dá a maior beleza da peça, né? E para a neuropediatria é assim também, né? O neuropediatra é meio que aquela pessoa que está ali direcionando, né? Mas a importância do papel realmente termina sendo da terapia, que é aquele trabalho continuado, é o trabalho da família, a conscientização da família. A nossa parte é uma parte muito pequenininha, né, que a gente faz para poder dar a essa criança o melhor que a gente pode oferecer. E aí, eu não sei se vocês viram ontem, mas saiu uma nova casuística do autismo no mundo, né, nos Estados Unidos, pelo CDC, e a gente teve mais um. O nível caiu mais, novamente, era 1 para 44 até o ano passado, agora estamos com 1 para 36. Não sei se vocês viram, né, sobre isso, com algumas diferenças aí, ainda se mantendo entre o sexo, aumentou um pouco a prevalência na população negra. A gente sabe que existe muita subnotificação ainda por questão de acesso, mesmo lá nos Estados Unidos, né, a gente tem muita subnotificação. E no Brasil também, a nossa realidade, eu acredito que ainda é pior do que a dos Estados Unidos, porque a gente tem muita dificuldade de acesso ao diagnóstico, né? Ano passado eu fiz uma pesquisa muito breve que eu fui apresentar no Ministério Público, num evento, falando justamente sobre assistência ao paciente autista no SUS. E eu fiz uma pesquisa muito rápida assim, com as mães que eu atendia pelo SUS, e a média de conseguir uma consulta com o neuropediatra são de 2 anos. Né? Então, se ela começa a suspeitar dos sintomas em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a criança só acessa o médico em torno dos 4 anos. Se a gente pensar que a janela de oportunidade da criança maior é até os 5 anos de idade, a gente tem um tempo muito mínimo para que ela consiga chegar no neuropediatra, para que o neuropediatra consiga encaminhar esse paciente para o fono, para o psicólogo, para o TO, para conseguir esses profissionais no SUS. Então, também é uma outra dificuldade. A gente sabe que os serviços, de uma forma geral, estão muito cheios, não só do SUS, mas do próprio particular também. Às vezes a gente não tem vaga nem no particular, então a gente sabe que isso só vai retardando, né, o diagnóstico. Então eu acredito, pela minha experiência, eu sei que meu ambulatório é contaminado, né, mas eu acho que a gente tem aí 1 para 15, mais ou menos, de prevalência, né, de uma forma geral, só que a gente tem muita subnotificação. Né? Eu trabalho em alguns interiores e não é incomum eu receber crianças de 8, de 10 anos com autismo nível 3 de suporte, que eu costumo dizer que é aquele que o porteiro faz o diagnóstico. Não desmerecendo os porteiros, mas assim, porque é visível o atraso da criança e ele ainda não tem um diagnóstico, né? Então, quanto que isso vai impactar no desenvolvimento? E eu penso em termos até políticos também, né?
Essa população toda que está chegando aí de neurodivergência é uma população que daqui a 10, 15 anos vão estar no mercado de trabalho, vão estar aí no dia a dia, são eles que vão ser a força produtiva. Se a gente não capacita esse pessoal para trabalhar, para ser independente, ser funcional, isso não vai dar certo, essa conta não vai fechar, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade de fazer o diagnóstico correto, fazer o diagnóstico mais precoce, principalmente porque esse diagnóstico precoce é o que vai determinar o sucesso, principalmente, né, do desenvolvimento desse indivíduo. A gente sabe que quanto mais cedo a gente estimula uma criança, melhor é a possibilidade dela crescer como um adulto autônomo, funcional, né, e um indivíduo independente, que é isso que a gente busca, que todo mundo tenha a sua independência. Autonomia, e aí, quer complementar, Andy? Na verdade, eu queria trazer um ponto do que você fala e sua opinião sobre isso, né? Muito se diz, e aí eu vou jogar isso aqui meio que provocativamente falando, mas eu digo, a julgar pela minha área na gastropediatria, muito se diz que hoje tudo é diagnóstico de alergia alimentar, que todo mundo tem a PLV, que isso é um absurdo, que na época da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, todo mundo bebia leite na teta da vaca e ninguém tinha nada. Há de fato uma mudança de prevalência, de perfil epidemiológico, isso não tenha dúvida. Mas você acha que isso também acontece com o autismo? Você acabou de trazer a informação do CDC em relação à mudança de prevalência, ou seja, tem o percentual, essa relação está menor, está mais estreita. Isso significa que tem mais diagnósticos acontecendo. Você acha que a que se deve exatamente isso e você acha que a pandemia teve algum ponto de inflexão nisso aí? Porque a gente não pode desconsiderar que a gente passou por praticamente 3 anos de uma coisa, enfim, absolutamente atípica de ordem mundial, né? E eu queria saber o que é que você acha em relação a isso. É exagero dizer que tudo é autismo e essas pessoas estão... Essa conversa de que, meu Deus do céu, tudo agora é autismo, tudo agora é autismo. O que é que você pensa sobre isso? Porque eu escuto muito isso, viu? Eu também. Eu também. Inclusive como uma resistência da família, né? De aceitar. Eu acho que tem muitas questões aí envolvidas, né? Nessa queda do aumento da prevalência do autismo. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se a gente teve ao longo dos anos, se a gente for considerar, eu tenho 11 anos de formada em medicina, mas eu já sou fonoaudióloga, então eu tenho aí 20 anos, não façam cálculos, trabalhando com autismo, porque eu era fonoaudióloga e eu trabalhava com autistas como fonoaudióloga. Na minha faculdade, eu fui a pessoa que deu aula de autismo e TDAH para os meus colegas de turma, de medicina, porque eu tinha mais experiência que a minha professora, que era pediatra, e que era a dona da cadeira de pediatria. Então, ela me pediu para dar essa aula, porque eu já tinha anos aí de trabalhar com prática com crianças autistas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é um tempo muito curto para a gente pensar na questão do avanço do conhecimento. Então, assim, até 10, 15 anos atrás, a gente não via isso na faculdade, né? As pessoas não sabiam o que era o autismo, era uma coisa rara porque ninguém sabia. E o próprio DSM, né, que é o Manual das Doenças Mentais Americana, e o próprio CID, eles são relativamente recentes em incluir o autismo, né, os transtornos do desenvolvimento como um transtorno realmente. Então, esses critérios eles vão sendo cada vez mais ampliados porque a gente vai percebendo que existem dificuldades, né, e que elas têm relação e que são comuns. Então, se a gente for parar para pensar, o DSM-4R, ele não inclui ainda os transtornos sensoriais como um critério diagnóstico. Já o DSM-5... o CID-6, né? Acho que só entrou na 6ª classificação do CID para frente, ele não fazia parte. Ele era, na verdade, o autismo ele era considerado como um tipo de esquizofrenia infantil. Isso, exatamente. Então, ele não era um transtorno específico. Se a gente for considerar, o DSM-5 já trouxe isso, né? Dos transtornos sensoriais. Eu costumo dizer que a gente está aumentando a prevalência não porque está aumentando o número de casos, mas que a gente está passando a reconhecer na população aqueles indivíduos que já tinham transtornos e que não tinham uma denominação ou que eram tidos como doença mental. Né? Quando a gente pergunta muitas vezes para a família assim, tem algum autista na família? Tem um pessoal aí mais antigo que tinha uns comportamentos estranhos, que não socializava, que tinha umas manias, mas que a gente achava que era doidinho. Né? Essa era a terminação, assim, que a gente usava antigamente. Era o doidinho, era o estranho, né? Aquela pessoa antissocial que é estranha. E, na verdade, o que a gente passou foi denominar
nessas pessoas, né? E aí eu costumo dizer isso para os meus alunos, assim, se eu fizer uma pesquisa populacional, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas altas a gente tem em Lauro de Freitas e determinar que 1,90 m é o meu critério de altura, a gente vai pegar um número X. Se eu quiser cair esse critério para 1,70 m, a gente vai pegar um número muito maior do que o que eu peguei no critério anterior. Isso eu aumentei a população de Lauro de Freitas? Não, eu diminuí o meu critério, eu relaxei o meu critério. Se eu relaxo o meu critério, eu amplio a possibilidade de pegar esses indivíduos que estavam fora. A gente tem também o fenômeno da troca de CID, na verdade, né? Porque muitos dos pacientes autistas, eles caíam como deficiência intelectual, que antes era considerado retardo mental. Então, tudo era retardo mental, né? Hoje, a gente já consegue diferenciar o que é deficiência intelectual pura do que é deficiência intelectual com autismo, né? O autismo que tem comprometimento cognitivo. Então, terminou que esses pacientes que tinham deficiência intelectual e que também tinham sintomas autísticos entraram na classificação de autismo e saíram da classificação de deficiência intelectual. Então, a gente teve muito mais diagnóstico de autismo e uma queda do diagnóstico de deficiência intelectual, se a gente for parar para pensar, né? E óbvio que a pandemia trouxe, sim, a gente tem prejuízos em todas as idades, né? Foram praticamente 3 anos aí de isolamento, de ausência de contato. Quem tem filho pequeno em casa sabe quanto foi difícil dar conta de ser pai e mãe, de ser profissional e de ser dono de casa, porque muitos ficaram sem suporte, né, de funcionários e tudo, porque realmente parou-se tudo. Então a gente sabe da dificuldade que foi isso. E as crianças terminaram ficando muito tempo nas telas, né? Sem o contato social, que é tão importante em todas as fases da vida. A gente vê aumentando pós-pandemia não só atrasos de linguagem, mas ansiedade infantil também é um número que vem crescendo bastante. De transtornos de comportamento também é um número que vem crescendo bastante, né, no consultório. Então a gente observa isso muito pós-pandemia, né? Então afetou todas as áreas e principalmente nos pequenininhos, né, que a gente chama de bebês da pandemia. Porque no momento que eles entrariam para o contato social mais intenso, fora do núcleo familiar, veio a pandemia e eles ficaram presos em casa, né? Então eles não tiveram esse contato com o par, que é muito importante para o desenvolvimento, porque a criança aprende pela imitação do outro. Então quando ela tem outras crianças, ela vai imitar os comportamentos do outro, ela não vai ter isso. E, além disso, ela vai ficar exposta a uma tela, que eu brinco que a gente liga a TV para desligar a criança, né? Ela fica totalmente desligada ali, absorta, melhor do que hidrato de cloral para fazer exame, assim, sabe? Você bota a criança lá, ela fica parada, você consegue fazer tudo com a criança. Mas é isso, a gente termina desligando a criança do contato com o meio, né? Pela televisão, aí os pais falam assim, mas ele aprendeu inglês, ele aprendeu formas, ele aprendeu cores com a televisão. Mas o que isso vai ser prático para ele no dia a dia, né? Se é uma família que fala inglês fluente no seu dia a dia, ok. É um ambiente bilíngue, ok. Mas é uma criança que os pais mal sabem português às vezes e a criança está lá falando tudo em inglês, né? E aí ela vai para um parquinho e ela não consegue brincar com outra criança porque ela não sabe pedir o brinquedo emprestado. Ela não sabe compartilhar aquele brinquedo. Ela não sabe dizer para o pai e para a mãe que está com sede, porque ela só fala as coisas da televisão. Então, esse conhecimento também é um conhecimento que não é eficaz para a criança, e eles ficaram muito limitados. Aí, qual a diferença agora? A gente vai fazer o diagnóstico de autismo, vai fazer o diagnóstico de transtorno do desenvolvimento? Terapia. Porque a gente percebe que as crianças, quando entram na terapia, se são só questões de falta de estimulação, elas evoluem no segundo, entendeu? Elas dão aquela subida. A gente corta a tela, é impressionante. A gente corta a tela da criança, a gente coloca a criança em terapia, ensina essa família a brincar com essa criança, sentar e mostrar, dar o exemplo, a criança faz isso. Enquanto que a criança que realmente é uma criança que está no espectro, ela tem um caminhar mais lento nesse sentido. Ela ainda mantém as características. Né? Seria mais ou menos assim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, fugindo só um pouquinho assim do escopo do nosso roteiro, mas que me veio à cabeça aqui agora e muito da sua fala. Claro que quem já trabalha nessa área já está mais habituado, né? Mas a gente tem dentro da pediatria, enfim, uma série de colegas que não tem essa prática, não tem essa vivência, né? E muitas vezes não sabem como iniciar essa abordagem com inúmeros receios, né? Porque acaba tendo assim, é uma realidade que ainda é chocante para muita gente, sobretudo para os familiares. Então, essa tentativa de não ser tão invasivo na abordagem acaba deixando todo mundo muito pisando em ovos. Duas coisas que eu queria saber de você. Primeira,
Como a gente consegue hoje desestigmatizar essas questões? Porque, no final das contas, a criança é o centro, né, de toda essa celeuma. É sobre ela que recai todo o peso de um diagnóstico ou da ausência de um diagnóstico. E aí eu digo como pediatra geral, né? O que você diria para o pediatra geral que reforce a quebra de certos estereótipos e certos estigmas? Como é que a gente pode se relacionar melhor com esse tema a ponto de naturalizá-lo na nossa prática e não ser uma coisa assim tão um unicórnio dentro da sala? Assim, o que é que você diria para o pediatra geral, para o profissional de saúde que vai atender, que vai receber não só o pediatra, mas muitas vezes o colega que vai fazer o primeiro contato e que tem esse medo porque é um assunto que envolve muito mito, muito estigma e isso tem um peso para a criança? Essa é a primeira dúvida que eu queria que você tirasse. Depois você falar e eu falo a segunda. Tá bom. Bom, eu acho que a base de tudo é conhecimento, né? Sim. É por isso que a gente briga tanto por empoderar famílias e empoderar pediatras também e outros profissionais. Eu bato, os meus alunos da faculdade, eles não saem da faculdade sem saber o que é o autismo e pelo menos reconhecer os sinais precoces, né, de alteração do desenvolvimento. Porque eu acho que quando o pediatra ele reconhece isso, é muito mais fácil para ele dar essa determinação. Olha, isso aqui não está muito legal, vamos observar, vamos encaminhar. Se não for, tudo bem, a gente fez a nossa parte e realmente encaminhou. E se for, ótimo, melhor ainda, porque essa criança está chegando no serviço cada vez mais cedo, né? Eu ainda escuto hoje, em 2023, famílias que viram e falam assim, o pediatra achava, e não é pouco, que era coisa da minha cabeça, que eu estava vendo chifre em cabeça de cavalo, que era para esperar os 3 anos, que eu não podia comparar meu filho com outras crianças, sendo que a pessoa ela não compara de certa forma com outras crianças, mas ela percebe que... Eu costumo dizer que os pais sentem quando tem algo diferente, né? Os pais conseguem perceber isso, porque as pessoas que mais conhecem o filho são os pais. Mesmo aqueles de primeira viagem, eles entendem, né? Quando eles olham o entorno, eles percebem que tem algo diferente naquela criança. Então, eles levam isso para a pediatra e não é pouco comum essa história de que, não, espera os 3 anos, né? Espera, vamos acalmar o coração. Enquanto que não, a postura tem que ser o contrário, né? Opa, vamos, realmente, vamos olhar com mais atenção, vamos começar a colocar essa criança numa estimulação adequada, vamos tirar a tela, né? E como abordar isso? É conhecimento. Eu acho que ainda tem muito mito do próprio pediatra de que o autismo é o fim do mundo, é o fim da linha, né? Que aquela criança está condenada a viver incapaz a vida inteira. Enquanto que quanto mais a gente traz para o pediatra, que quanto mais cedo, mais funcional essa criança fica, ele entende que aquilo ali realmente é um transtorno do desenvolvimento, mas que se bem trabalhado, a grande maioria vai evoluir, né? Vai evoluir promissoramente, vai se tornar independente e funcional, né? Eu acredito hoje, inclusive, que muito do que a gente medica de autismo, de transtorno de uma forma geral, é a ausência precoce de terapia, de estimulação, sabe? Eu acho que essa deficiência de encaminhamento e do acesso a essas crianças que não conseguem terapias com qualidade, com tempo adequadas. Eu tenho um paciente que vai uma vez por mês com um psicólogo, gente. Uma vez por mês nada. É você fingir que você está fazendo terapia e fingir que está estimulando a criança, né? Eu digo que é a mesma coisa de ir por um mês para academia, um dia no mês para academia e achar que vai malhar, que estava malhado. Não está. Então, quanto mais a gente faz esse encaminhamento precoce e as pessoas entendem, isso normatiza-se, né? Eu acho que é o conhecimento de mostrar realmente, olha, hoje a gente tem autistas aí em todas as áreas, tem no direito, na medicina, na arquitetura, nas grandes empresas. Claro que esse pessoal hoje que é adulto passou por muita dificuldade porque muitos não tiveram diagnóstico precoce, né? Então as cursas de ansiedade, muitas vezes de transtornos de humor, de depressão, de muitas dificuldades, né, de terem sofrido bullying aí durante muito tempo. Então é isso que a gente não quer para esses meninos, né? É óbvio que existe eu costumo dizer que o luto do filho idealizado, né? Isso todo mundo passa, né? Quando você recebe um diagnóstico de autismo, óbvio que você não quer que seu filho tenha uma dificuldade que você sabe que pode atrapalhar ele no futuro. Nenhum pai vai querer isso para o seu filho, né? Mas é justamente perceber que
quanto mais eu fico nessa questão da resistência e do luto, mais eu vou atrapalhar esse desenvolvimento. Né? Eu tenho que entender, agora o diagnóstico é o meu farol. Pronto, agora que eu tenho um diagnóstico, o que é que eu posso fazer para melhorar? E sempre baseado na ciência, né? Porque às vezes bate aquela coisa de o que é que eu posso fazer para meu filho ser curado, que também é uma fala capacitista, é uma fala, né, que termina levando ao desespero, né? Aí às vezes a família entra mesmo numa luta de gastar. Eu já vi famílias que venderam o apartamento para poder pagar as terapias. Terapias sem embasamento. Então, assim, o importante eu acho é você ter uma boa equipe de profissionais, uma equipe que está embasada na ciência, né, que tem um juízo crítico do que realmente tem funcionalidade, do que não tem, né? E passar isso tudo para a família de uma forma muito clara para sentir essa segurança, né, que a família sinta a segurança na equipe e consiga caminhar. Então, desmistificar, tanto para a família quanto para o pediatra, a base do conhecimento. Quanto mais a gente normaliza esse conhecimento, eu acho que é melhor para todo mundo. E aí a minha segunda dúvida é justamente essa, assim, hoje, claro, a ciência tem galopado em relação a isso, né? A gente tem avanços cada vez maiores, sedimentação de conhecimento cada vez mais rápida. Agora, o que é que você, por exemplo, como identificar, a gente falou de uma data, de uma idade emblemática de 3 anos, né? Que não é necessariamente que não é um ponto de corte assim, é convencional, mas é de um senso comum que vai passando de geração para geração. Tinha, né? Antes no diagnóstico tinha esse limite de 3 anos, que a criança tinha que ter até os 3 anos no atraso. E o que é que você hoje, Manu, fala assim em relação a, olha, esse é o perfil do paciente que vai precisar de encaminhamento, independente de 3 anos, 1 ano, 2 anos, porque é muito difícil, eu digo. Claro que conhecer o desenvolvimento infantil é fundamental para você fazer isso, né, como você disse, mas assim, quais os highlights assim, que você diria para quem está observando essa criança num momento mais precoce, para falar, isso é um sinal de intervenção muito precoce, isso aqui precisa encaminhar. O que é que você diria em relação ao diagnóstico precoce? Como é que é essa criança que vai ser diagnosticada precocemente e encaminhada precocemente para o neuropediatra, enfim, para já fazer intervenção, o Denver, enfim? É uma pergunta bem legal. Só para exemplificar, o paciente mais jovem que eu já recebi em consultório com suspeita de TEA tinha 3 meses. 3 meses. Era um bebê que não fazia contato ocular enquanto mamava. Então, e era um bebê que não tinha sorriso social, né? Com o resto do desenvolvimento todo adequado, a parte motor ok, tudo tranquilo. Mas era um bebê que não tinha o sorriso social e que não olhava para a mãe quando mamava. E a pediatra, na consulta de puericultura, percebeu isso porque ela foi avaliar a amamentação. Por que a pediatra teve esse insight? Porque ela tem um filho TEA. Então, ela foi buscar esse conhecimento para a experiência dela, né, para a vida dela e terminou ficando mais atenta nesse sentido. Não é o comum, né? Mas essa questão do contato ocular é algo muito precoce que a gente consegue perceber na criança, né? A gente observar. Inclusive, está chegando aí, né? Até um brasileiro que faz a pesquisa, esqueci o nome dele agora, alguma coisa Clinic. Ele mora nos Estados Unidos e ele tem uma pesquisa sobre eye tracking, que é um aparelho que mede para onde que a criança está olhando, né? Quando ela vê uma imagem. A gente já sabe hoje em dia que as crianças que estão dentro do espectro, elas não vão focar a gente chama de triângulo invertido, que é a região dos olhos até em direção à boca. É o que normalmente uma pessoa fora do espectro está olhando quando vê a face humana. Ela olha para o triângulo invertido, né? A criança até que está dentro do espectro, geralmente ela não olha para esse triângulo. Ela olha para a orelha, ela olha para detalhes da roupa, ela olha para o fio de cabelo. E essa máquina do eye track é justamente uma máquina americana, é fantástica nesse sentido, né? De buscar tecnologia para fazer diagnóstico precoce. Então, eles estão já justamente passando esses bebês desde muito precocemente, em torno do 3º mês de vida, depois ele repete com 6 meses, e aqueles bebês que falham nessa coisa de fazer esse contato visual para a imagem direcionada, eles já encaminham para a estimulação, né? Então, para a gente ver, parece que vai chegar essa tecnologia aqui. Acredito que inicialmente para pesquisa, né? Mas eu espero que daqui a uns 5, 10 anos no máximo, a gente já tenha serviço disponível para triagem, né? Que é um mecanismo fantástico. Então, o contato ocular
vai ser fantástico. Isso, muito bom. No americano, nesse sentido, eles são... Por exemplo, lá, antes disso, ele já tinha... A gente sabe que o perímetro cefálico da criança dentro do espectro é geralmente maior do que o da criança fora do espectro. Então, ele na ultrassom morfológica, ele já pega aquelas crianças que têm o perímetro cefálico aumentado e já encaminham para observação. Então, antes da criança nascer, aquela família já é direcionada para um acompanhamento. Olha como eles são, né? Muito sagazes nesse sentido de diagnóstico precoce. Aqui a gente consegue, assim, a gente tem o MChat, que é aí um questionário de triagem super disponível, que é fácil de ser aplicado, que a própria família pode preencher, né? Que está na caderneta da criança, mas infelizmente quase ninguém olha, né? Acho que a maioria das pessoas nunca folheou, além da parte da vacina e no máximo das curvas de crescimento, a caderneta da criança. Mas a gente tem um MChat lá na caderneta que ajuda a gente a identificar os sinais de risco para encaminhar essa criança e que infelizmente ainda não é feito. Mas assim, observar o contato ocular é algo que, assim, percebeu criança que não olha para o rosto, tem que olhar. Por quê? Porque é a partir do contato ocular que a criança vai perceber o outro, vai desenvolver a imitação e vai desenvolver a fala, né? Eu falei mais cedo um pouquinho que a criança ela aprende imitando, para tudo, para o certo e para o errado. Então, se a criança ela não olha para o outro, ela não vai imitar. E aí a gente não vai ter, provavelmente, comportamento de intenção comunicativa, de atenção compartilhada, que são as outras características que vão permitir que essa criança se desenvolva, né? Tanto cognitivamente. Outra questão, responder ao chamado do nome. Responder ao chamado do nome também a gente consegue relativamente a partir do 9º mês de vida, né? Uma criança ela já se reconhece psicanaliticamente, ela já se desprendeu da figura materna, porque até então ela era uma simbiose, ela e mãe. Então, a partir dos 9 meses, ela já se desprendeu dessa figura materna e ela já se reconhece como uma pessoa. Então, ela já responde ao chamado do nome. Então, uma criança com 9 meses que ainda não responde, com 10, com 1 ano, com 2 que não responde ao chamado do nome, né? Isso é um sinal de alarme muito importante. A capacidade de imitação, a gente tem aí a teoria dos neurônios espelho. O que é os neurônios espelho? São áreas específicas do cérebro que reagem ao outro. Justamente, a gente não precisa, por exemplo, sentir a dor para entender quando uma pessoa está fazendo uma face de dor, né? A gente entende pela expressão dela, porque lá no nosso cérebro, aquela região que sente a dor foi ativada pelos neurônios espelho. E isso a gente consegue com recém-nascido, né? Tem vídeos aí na internet, você mostra o bebezinho, se você der a língua para o bebezinho, recém-nascido ele vai colocar a língua para fora. Então, isso também a gente consegue perceber muito cedo. Então, aquela criança que não imita, em torno também quando bebezinho, em torno dos 9 meses, 10 meses, dá tchau, soltar beijo, imita a mamãe falando no celular. Eu brinco que eles pegam o controle remoto, às vezes fingem que é um celular, né? Eles têm aquela coisa de imitar. Às vezes a comunicação ainda não é clara do ponto de vista linguístico, né? Eles ainda têm aquela fala bem ininteligível, mas eles já têm aquela coisa da entonação, né? Tem um videozinho que é ótimo, a menina faz assim, aí faz uma careta, e aí briga com alguém, ela com o celular desligado, mas ela tá super comunicativa naquele momento, né? Sim. Então, esses são sinais importantes. E a interação também, né? A forma do brincar. Essa é uma pegadinha que até os pediatras se batem, às vezes, quando eu dou esse curso para pediatras, né, para pessoas da área, o que é o brincar. Porque muitas vezes a criança, ela tá assim, por exemplo, ela tá com isso aqui na mão, né, e ela tá assim, ou ela tá assim, ou ela tá assim. E os pais acham que isso aqui tá brincando, ela tá assim, né, e isso aqui é o brincar. Isso aqui não é o brincar. O brincar requer criatividade. Né? Se eu pegar isso daqui e fingir que isso aqui é um avião, sim, eu estou brincando. Inclusive é um brincar bem elaborado, porque eu peguei uma outra coisa que não tem função de voar e atribuí uma função de voar para ela. Mas se eu pego essa coisa e só sacudo, isso vale para carrinho, gente, que é muito comum. Os pais acharem que a criança está brincando porque está com um carrinho lá passando, ou está olhando a rodinha do carrinho, eles olham em posições diferentes. Né? Então eles olham para a rodinha, eles pegam e ficam mexendo em partes do brinquedo. Isso não é brincar. Né? Então, até pediatras, às vezes eu passo vídeos assim, de crianças não brincando, mas que parecem estar brincando e eles falam assim, não, está brincando. Não é brincar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, porque são coisas muito sutis que no dia a dia, no corre-corre, a gente às vezes passa e não percebe. Né? Mas o quanto que é importante esse olhar mais apurado, esse olhar mais atento, a experiência. Eu digo que hoje eu estou
muito mais com feeling, né? Para pegar essas coisas do que eu estava há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu terminei neuro. E espero estar muito menos do que daqui a 10 anos também, né? Engraçado você fala isso, né? Aí eu tô aqui do lado de cá pensando, falei, poxa, a gente tem essa... além do conteúdo, tudo que é gerado, né? Do que se consome, internet, enfim, em todos esses lugares que geram o tempo todo conteúdo. A gente está muito ligado na questão da linguagem, né? Então, assim, só no primeiro ano você tem aí uma criança que não interage do ponto de vista visual, uma criança que não consegue ter essa percepção de si própria. Isso é no primeiro ano. Assim, a linguagem, o deadline da linguagem de 3 anos, se não falou nada, vai. E, assim, se essa criança já podia ter sido peneirada no primeiro ano, ela perdeu 2 anos de intervenção, né? E aí eu queria que, agora puxando o gancho, você falasse um pouco também sobre, você já deu uma pincelada nisso, mas eu queria que você explanasse mais, Manu, sobre a questão do acompanhamento multi, porque agora faz mais sentido a gente entender por que o neuropediatra sozinho ele não resolve, nem o pediatra, nem ninguém. Então, queria que você trouxesse essa abordagem multidisciplinar, sobretudo porque a gente tem muita gente aqui de outras áreas, das multis, e a importância disso e como essas coisas se conectam dentro da abordagem terapêutica desses pacientes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Excelente. Trabalhar com criança é trabalhar de forma multi, né? A gente, como neuropediatra, vê a criança uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses, no melhor dos acompanhamentos. Então, se a gente não tiver uma boa relação com a equipe multi, nosso trabalho vai ficar fadado a não evoluir, né? Por que o neuropediatra sozinho não faz nada? Porque ele não sabe. Não sabe. Eu não sei como abordar uma criança do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, né, de como estimular essa criança do ponto de vista psicológico, do ponto de vista... Tem alguma TO aqui? Eu sou apaixonada pelas TOs. Porque, gente, cada dia mais que eu estudo autismo, eu percebo que uma grande parte dos sintomas é por conta de alterações sensoriais. Muita alteração sensorial. Então, a gente vê... eu estava falando isso no final de semana para os alunos. As alterações sensoriais são a base dos comportamentos disfuncionais, na grande maioria das vezes. Então, quanto mais a gente trouxer essa equipe multi, né, os TOs, preventivamente, mas ele está bem de AVDs. Às vezes a gente pensa na TO, só pensa na AVD, né? Saber tirar roupa, saber vestir a roupa, saber comer. Não, tem tanta questão sensorial aí. E muitas vezes percorrem um caminho oposto, né? Porque você acaba caindo numa espiral que você você simplesmente anula o óbvio. Eu digo, muitas das coisas que chegam no meu consultório de gastropediatria são, na verdade, disfunções sensoriais, na verdade. Então, o menino que vomita, o menino que não consegue engolir, a disfagia que você está pensando no vídeo deglutograma, que está pensando na disfagia central, que o menino, ela, na verdade, é um TPS, é uma questão de dificuldade de processamento. E isso é impressionante, porque eu sou de uma geração, assim, eu fiz pediatria numa época onde isso ainda era muito quiescente, assim, você não tinha isso muito difundido. Então, isso é muito recente mesmo. Assim, isso está mudando para a realidade da prática pediátrica, porque eu ainda pego, por exemplo, crianças muito novas que chegam para mim sem sinais de alarme para a doença do refluxo, mas tratando a doença do refluxo, quando na verdade o problema da criança está na cavidade oral. A minha anamnese mudou drasticamente em relação ao que eu fazia ao longo da minha prática pediátrica. Mudou drasticamente, porque para mim, eu não consigo hoje mais, por exemplo, olhar para uma criança que é muito, assim, que a família traz essas queixas, assim, em excesso, e não enxergar isso dentro de um... Eu acho até que... Eu fico até me policiando para, tipo assim, também não cair no outro... não ser nem 8 nem 80, no sentido, poxa, eu acho que isso é uma... Porque isso tem, de fato, uma base... A base sensorial, ela é negligenciada mesmo, assim. Você só vai descobrir isso lá na frente, infelizmente. A intervenção precoce que está se passando... Uma criança que não gosta de ser balançada e que é extremamente irritada, que vai ser a criança com cólica durante muito tempo e que você vai fazer 1000 intervenções para cólica e não vai resolver. O menino que tem um problema porque você passa a mão no couro cabeludo e ele... E aí é uma criança que tem... Essas coisas, elas caminham separadas durante muitos anos e elas não são juntadas.
E aí é que está o problema, porque elas são teoricamente, a porta de entrada para se juntar todas essas coisas é no consultório pediátrico. Mas eu sinto falta, por exemplo, e hoje eu acho que é um movimento que até a gente aqui na Piccolo tenta bater nisso, assim, né? No sentido de o pediatra, ele não sai do negócio. Assim, apesar dele ser uma porta de entrada, mas ele não acaba, na hora que passou, opa, isso aqui chegou, porque você trouxe uma coisa interessante, quando é que para quem eu devo mandar? Para fono, essa estruturação de recomendação, de referência, eu digo, culturalmente está na mão do neuro. Assim, você, enquanto pediatra, identifiquei, vai para o neuro organiza, e você trouxe isso muito bem. O neuropediatra tem esse papel de gerência, de gestão, de regência, melhor dizendo, como você mesmo disse. Isso é importante, mas na hora que o neuropediatra entra na jogada, a sensação que eu tenho é que o pediatra sai. Infelizmente. O pediatra sai, chegou meu ponto, vou descer, tchau, e toquem o barco. E isso é um problema, porque esse menino volta para você lá na frente, entendeu? Total. E a gente tem que organizar a coisa a coisa é assim, ela não é assim, né? Com certeza. Ela precisa ser horizontalizada. Eu sigo, só para complementar essa fala de ti, eu sigo vários perfis de autistas adultos, né? E aí, um dia desses, um perfil desse me postou uma coisa que eu fiquei muito sensibilizada. Que isso eu vejo na prática. Eu trabalhei 10 anos de plantão, né? E era muito comum, assim, chegava o menino autista, vá lá, mano, atender que é da sua área. Né? O pessoal já faz assim, vá lá atender que é da sua área. Como se ele não tivesse problemas clínicos. Exatamente. E essa postagem, a autista adulta estava com uma dor abdominal muito intensa, procurou emergência mais de 3 vezes. E era sensorial, era ansiedade, era crise sensorial dela e tal. Até que ela encontrou uma médica autista também, resolveu fazer uma ultrassom e ela estava com pedra na vesícula. Então, ela foi submetida à cirurgia depois de que alguém, deixa eu fazer uma ultrassom pelo menos. Né? Isso a gente vê na nossa prática. Muitas vezes eu tenho o hábito, não sei se é porque, assim, eu gosto de ter esse olhar mais ampliado, né? Não fecha só na neuro, mas eu tenho o hábito de 6 em 6 meses eu pedir exames laboratoriais para o meu paciente. Então eu consigo ver, tá com anemia aqui, né? Vamos ver aqui o que é essa anemia, ou tá com alguma alteração tireoidiana, ou alguma alteração hormonal. Tá com uma vitamina baixa, vamos ver aqui, o colesterol tá alto. Então, a gente tem eu tenho esse cuidado, mas infelizmente nem todo mundo tem, né? De observar isso, porque eu sei que isso até para a família mesmo. Às vezes a família acha assim, não, o médico de referência agora é o neuro. Isso, porque é cultural, eu esqueço né? o pediatra, né? Isso é uma E cultura. aí a gente tem que lembrar que a criança tem todos os problemas. Não é porque ela é autista que ela vai deixar de ter outros problemas. Trabalhar as inflexibilidades familiares. Tem uns 15 dias aqui na Piccolo mesmo que eu passei uns 30 minutos tentando convencer o pai porque que uma criança de 3 anos precisa de psicólogo. Porque na cabeça dele, uma criança não verbal, não precisava ir para o psicólogo, porque na cabeça dele, psicólogo é psicanálise. A criança vai sentar lá, vai falar e o psicólogo vai ouvir. E eu fiquei uns 30 minutos tentando convencer ele de que a psicologia infantil não é assim, que a gente trabalha principalmente com comportamento, que a gente vai observar esse comportamento para fazer com que esse comportamento modifique e se generalize. Mas eu falei, quase que eu mandei o pai para a psicologia também. Falei, pai, você é muito inflexível, você precisa também fazer uma isso em terapia. Não eu falei isso para ele, que ele era muito inflexível, ficou 30 minutos. A mãe dizendo que o menino precisa e o pai achando que era dinheiro jogado fora. Né? Eu vou gastar dinheiro com o psicólogo para o menino que nem fala. Essa era a justificativa dele. Mas isso é justamente a questão do estigma mesmo, né? Esses engessamentos vêm, infelizmente, de um estereótipo, de uma cultura estereotipada, que é exatamente essa que, no final das contas, vai isolar o indivíduo pelo seu diagnóstico e vai desconsiderar que ele é um indivíduo que tem várias outras coisas, inclusive que transitam entre o seu diagnóstico e fora dele também. E nem tudo é necessariamente proveniente do autismo. Sim. Às vezes que você tem uma colelitíase, uma pedra na vesícula, ela está morrendo de dor e alguém está, não, isso é um transtorno sensorial, você tem um limiar de dor, isso é um absurdo. A gente falou muito aqui das multis, né, da implicação das multis, enfim, do papel disso, e eu queria, para a gente finalizar esse período, Manu, falar um pouquinho sobre o panorama, porque eu queria falar do ambiente da Piccolo para fora. Então, assim, o caminho que eu tenho visto hoje é o caminho da mudança de cultura. Isso é um fato. Então, assim, a gente hoje está falando de mudar a cultura do entendimento, da intervenção.
e naturalizar isso de certa forma, porque é o caminho que você tem de tirar isso, colocar isso às claras, digamos assim, né? Tirar dessa circunstância de nebulosa. E aí a gente precisa de duas coisas, assim, de duas estruturas que são importantíssimas porque elas são da porta da Piccolo ou de qualquer outra clínica pediátrica para fora, da família e das escolas. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente a sua experiência e dentro dessa interação entre equipe de saúde, escola, e o que você enxerga dentro do movimento das escolas, se isso já é uma realidade ou não. A gente estava aqui mais cedo conversando acerca da dificuldade de se encontrar a escola. Eu digo para você muito tranquilamente, como pai de um paciente neuroatípico, que isso é uma preocupação gigantesca para a gente, né? E quanto a escola é importante, inclusive, e do ponto de vista familiar também, assim, né? Essas duas estruturas são importantes na condução desse paciente pós-clínica, né? Porque senão, tá certo que muitos desses pacientes ficam muito tempo nas clínicas fazendo terapias e tudo mais, mas isso também se prolonga em casa, se prolonga na escola. Eu costumo dizer que não existe trabalhar com criança neurodivergente sem trabalhar a família, né? A família, eu falo para os pais, vão estudar, hoje em dia a gente tem muito curso gratuito, a gente tem canais, eu indico os canais para eles do YouTube com cursos gratuitos, com cursos de manejo parental, porque não é que o pai vai se tornar terapeuta, né? Mas ele tem que entender, inclusive, a linguagem. Infelizmente, quem está na área hoje sabe que a gente ainda tem muito profissional que não sabe o que está fazendo, né? Que diz ter uma formação e não fez uma formação boa, então não sabe o que está trabalhando, não sabe o que está fazendo. Isso eu pego num relatório, né? Tem relatório que, olha, assim, tem 4 linhas, é um relatório de 10 páginas, com um monte de citação, de um monte de literatura, e a criança, cadê? Tem 3 linhas da criança. A criança está ótima, foi bem, desenvolveu bem e precisa avançar mais, acabou. Isso é o que me diz o relatório, eu não quero saber isso. Eu quero saber o que foi que ela alcançou, né, em termos práticos, assim, o que ela... Eu gosto de gráfico, eu digo que eu estou cada vez mais comportamental. Eu estou estudando ABA, então eu estou cada vez mais comportamental. Eu preciso de gráficos porque isso daí é o que, inclusive, impulsiona a família. Opa, ele estava assim visualmente, agora ele está assim no gráfico. Ó como subiu, isso aqui ajuda. Opa, então meu dinheiro está sendo bem investido. Porque, claro, existe uma questão financeira que a gente tem que considerar. Só um parêntese, mano, me permita que você falou do ABA, eu tenho uma situação de consultório. Eu tenho um paciente, teve um diagnóstico recente, inclusive foi até seu paciente também. Aí eu recebi esse paciente de consultório e a mãe falou, mãe que trabalha em outro, enfim, banco, outra história, outra realidade, falou, já estou fazendo um curso de terapia ABA e tudo mais. Eu falei, menina, sério. Estou levando isso a sério, eu quero me capacitar. Você vê que essa é isso é a minha facilidade mesmo. Todo mundo que sai do diagnóstico, sai do meu consultório com diagnóstico, eu falo, vai estudar. Vai estudar porque você precisa entender o que está sendo feito com seu filho, se está adequado, se não está adequado e como você pode ajudar ele em casa. Porque a grande parte do tempo, quem fica com a criança são os pais, sim, né? No decorrer do tempo mesmo, é a família que está lá. E escola é um calo. Eu acho que se a gente fosse abrir discussão de escola aqui, seria um dia inteiro para a gente fazer um... Eu estou mesmo muito chateada. Escola é um calo. Desde o ano passado eu venho fazendo um movimento de buscar algumas escolas. Eu fiz um bannerzinho para quando colocar, né, quando encaminhar para o neuro, como abrir isso. A gente ouve que a escola não abre para o AT, que a escola não aceita o AT, que a escola não aceita a visita do profissional, que a escola não entende a necessidade de adaptação. E parece que quanto mais a criança vai crescendo, o negócio vai ficando mais difícil. Porque os meus pacientes adolescentes e de faculdade, misericórdia, é um horror para você conseguir uma atividade adaptada, né? É uma tragédia. Ninguém sabe fazer nada de adaptação, ninguém sabe ajudar esse adolescente, esse adulto, então vai ficando cada vez pior. Ou então pega um funcionário da escola, eu tenho relatos, gente, absurdos, assim, de funcionário que era o funcionário da higienização que virou uma ADI, entendeu? Que não tem o menor preparo para estar ali naquela situação. Isso é dureza mesmo. Né? Eu tenho ADIs que uma ADI para 4 turmas em um turno. Aí ele fica 1 hora em cada turma, sendo que cada turma tem uma média de 3 que precisam, né? Porque agora não é só o autista, agora o TDAH também precisa, exatamente, o disléxico também precisa. Então eu falo assim, ele faz o quê? Ele passa na sala e fala, oi, tá tudo bem aí? Ok, vou para outra. Ele faz isso, porque ele não acompanha as crianças, né? Então eu brinco que a gente só não mostra o que faz, que não tem segurança no que faz. Né? Então, muitas vezes a gente percebe que a escola tem uma resistência a receber porque ela também está sabendo o que fazer. Né? Claro que a gente não vai chegar lá só apontando o erro, a gente tem que chegar com cuidado, claro, é um ambiente
que não é o nosso ambiente, né? A gente entende, eu entendo todas as dificuldades que envolvem o pessoal de escola, né? De falta de preparo mesmo, eles não têm tempo, eles não têm preparo, eles não têm informação, né? Não tem suporte de instâncias maiores da educação para ajudá-los nesse sentido. Então, mas é difícil, eu acho que se a gente for entrar nesse mérito aí, eu vou sair daqui de noite, e a gente não vai esgotar, né? Isso é um problema mesmo, isso é verdade. Você tem noção, ano passado eu tinha feito a cirurgia, dia 20, vai fazer aniversário amanhã, um ano que eu fiz a cirurgia do joelho. E eu vim até aqui quando você veio, você estava com de muleta. Né? Na inauguração. Nessa época, dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, então eu tenho TDAH, então eu não consigo ficar quieta. Eu estava, né, na minha cirurgia sem poder levantar da cama e eu falei, bom, o que é que eu posso fazer então para me tornar útil, já que eu estou aqui me sentindo uma inútil, não estou fazendo nada. Vou dar aulas, vou fazer lives, palestras para escolas de forma online. E eu ofereci para várias escolas, dei para várias escolas. Uma aula bem simplesinha, mitos sobre autismo, né? Como se identificar várias coisas que eles tinham na ideia. A minha maior dificuldade foi com escolas de grande porte. Escolas que são escolas filiais de grupos grandes de Salvador, Sim. que eu não conseguia nem acessar o núcleo de inclusão. Aí, tipo assim, eu mandei um e-mail, vai para o núcleo de inclusão. Até hoje eu nunca tive resposta. Eu me oferecendo como profissional para oferecer uma capacitação para os professores, simplesmente não tive resposta. Bom, Manu, muito obrigado, assim, eu acho que foi um papo muito enriquecedor, eu acho que foi muito rico mesmo, assim, poxa, eu digo, eu estava aqui só pescando as coisas, mas eu acho que a gente precisa mais disso mesmo, assim, a gente precisa se familiarizar mais com essas questões, a gente precisa naturalizar mais a abordagem, a realidade do paciente autista, não só o autista, mas o paciente que tem TDAH, o paciente que tem qualquer outra situação de neurodesenvolvimento que não é o desenvolvimento típico que a gente está acostumado. Essa é uma realidade cada vez maior. Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, que trabalha diretamente na assistência das crianças, precisa mudar. A forma como você transforma a sua percepção, ela é importantíssima para o tipo de profissional que você vai ser para essas crianças, entendeu?